Bom, obrigado, eu agradeço aí mais uma vez o convite, né? Da outra vez eu participei da palestra falando de LGPD lá na Meirelles de Freitas, né? Uma das empresas aí do grupo, e aí estou retornando à casa de novo, né? Fico grato, tem algumas pessoas, né, daqui da UDESC que eu conheço pessoalmente, né? Já tivemos a oportunidade de estar trabalhando, né? Acabou de entrar aí o Pedro Lucas, né? Tem a Patrícia, Oi, meu né? querido. Fala, meu querido, como é que você tá? Então, vai ser muito legal que a gente está revendo o pessoal, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Eu, Pedro Lucas, Patrícia, né? Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui direito, mas a gente sempre, querendo ou não, se esbarrava ali pelo calçadão, né? Então, na hora do almoço, ou em algum momento, a gente estava ali se esbarrando, né? Então, é um momento da gente estar se revendo aqui. Então, obrigado aí pela presença de todos. Bom, eu vou dar início aqui. Então, vamos lá, compartilhar aqui a tela, para que vocês possam. Deixa eu ver se é essa aqui, não. Deixa eu só. Como é que eu estou apanhando aqui da apresentação? Pronto, acho que agora vai dar certo. Uma janela. Daiane, eu tô com a dificuldade aqui. Você pode ver se é algum. Deixa eu só ver se sou eu aqui. Permissões. Aqui. Deixa eu tentar aqui de novo. Aqui. Agora deu certo. Falha do usuário aqui mesmo. Tá ótimo, então. Pronto, o usuário já resolveu. Vocês conseguem enxergar minha tela aí agora? Beleza. Então tá bom. Obrigado, Daiane. Para vocês o áudio tá bom? A altura dele tá um pouco alto, tá um pouco baixo? Como é que tá para vocês o meu áudio, por favor? Tá bom, né? Então tá certo. Então eu vou estar aqui conversando com vocês, deixar aqui o chat aberto para eu poder estar acompanhando quando vocês estiverem falando. Então vamos lá. Bom, meu nome é Ismael Júnior, fazendo aqui uma apresentação rápida. Eu sou um dos sócios da Wiser Tecnologia. Minha especialidade é em cibersegurança, né? E cibersegurança é um tema hoje muito atual, né? Então, no popular, né? Sou especialista em segurança da informação. A segurança da informação ela tem alguns nichos, né, de mercado, mas entenda que, tratando de segurança da informação, eu posso estar ajudando vocês de alguma forma, tá bom? Eu sou um profissional que já tenho alguns anos de experiência, né, um pouquinho mais de 20 anos. Hoje eu estou com 45, então tem um pouquinho mais do que isso. Comecei bem cedo, na verdade, acho que foi minha única profissão. Desde cedo eu trabalho com computação, teve algumas variações, mas sempre mexendo com computador. Tenho formação em gestão de TI, tenho um MBA em computação forense e estou concluindo um MBA em cibersegurança, ou cybersecurity, né? Eu sou professor universitário, eu dou aula no curso de graduação da Uniateneu, de curso de análise e desenvolvimento e rede de computadores, né? Eu sou diretor, agora não mais de parcerias, né? Houve uma reeleição e mudou, então agora eu estou como diretor de educação na Sucesso Ceará, ok? E sou perito associado da APECOF, que é uma associação de peritos, Associação Nacional de Peritos em Computação Forense. Além de membro, eu também sou vice-diretor, tá bom? Trabalho atuante lá bastante na associação. Então, nesses últimos anos, eu venho trabalhando muito fortemente na área de segurança. E hoje, num assunto que não foge muito, não sai muito do que a gente vai tratar, a gente vai estar conversando sobre a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Só que quando a gente está falando de lei de dados, a gente está falando de dados pessoais, tá certo? Bom, eu estou trazendo alguns números para vocês aqui, para que eu possa contextualizar e depois a gente cair dentro abordar o tema da LGPD. Então,
O Brasil, a internet ela está presente em 80% das casas, né, do país, chegando aí a 116 milhões de usuários, levando em consideração que a nossa população ela gira em torno aí de 220 a 230 milhões de brasileiros, tá? E quando você vai para o mundo corporativo, ela está em 98% das empresas, certo? A gente sabe muito bem, vocês como uma empresa de grande porte, altamente digital, até por vários serviços que vocês prestam, né, e conjunto de plataformas que você usam para poder ajudar na execução do serviço, a gente entende que a empresa hoje que ela não é digital, né, ela não está presente na internet de alguma forma, ela não consegue capilarizar os seus serviços nem chegar nesses usuários, ok? Em 2018, né, o Brasil teve aí por volta de 70 milhões de brasileiros vítimas de ataques cibernéticos, tá? E esses ataques, eles levaram um montante de 20 bilhões de dólares, né? Então, se a gente pegar hoje e fazer uma continha rápida, né, o dólar, para ficar fácil a conta, R$ 5, né? Então, eu teria aí 100 bilhões, 100 milhões de reais em prejuízos, né, que levou esses ataques. Né? Esses ataques causaram 100 milhões em prejuízo a essas pessoas, a 70 milhões de brasileiros, tá certo? Lembrando que essas vítimas, elas são atacadas das formas mais diversas, né? Então, seja com vazamento de dado, seja com phishing, né? Seja de alguma forma, né? Seja por estelionato, enfim, eles são extorquidos, né? Vamos dizer assim, de alguma forma. Mais de 2,5 bilhões de dados foram comprometidos ou roubados em 2017. Tá? Em 2018, esse número foi para 4,5 bilhões de dados que foram comprometidos, roubados ou expostos. Tá? E esses dados são também dos mais diversos. Você tem nome, RG, CPF, conta bancária, número do cartão de crédito. Então, são dados pessoais, tá certo? Também tem dados aqui de empresas, mas, no geral, pessoas estão muito envolvidas, pessoas físicas, né? E em 2019, né, nesse mesmo período, nós tivemos 15 bilhões de tentativas de ataque, tá? Isso no primeiro trimestre de 2019. 15 bilhões, tá? Não é mil, nem 1 milhão, são 15 bilhões. Pegando um pouco, né, se a gente pegar 10% desse número e colocar com efetividade, né, que as pessoas, a gente chega a alguns milhões, né, na verdade 10% vai dar 1,5 bilhões, certo? Então 1,5 bilhões, né, se 10% disso foi efetivo, 1,5 bilhões de pessoas, né, ou empresas tiveram, o hack teve sucesso no ataque, né, e aí esse número vai gerar o número lá de cima, né, que a gente está vendo, né, 2,5, 4,5 bilhões, tá certo? Bom, e aí eu peguei uma informação mais atual, né? Isso aí, pegando o primeiro trimestre, né, de 2020. E devido ao Covid, né, esse momento que a gente está vivendo, né, nesses últimos 3 meses aí, o volume de ataques ele cresceu significativamente, né? A gente vê ali um aumento em torno de 238%, tá? Por causa do momento que nós estamos passando. Tá? E esses ataques, como eu falei, eles são bem diversificados, né? Aqui ele vem falando de ataques de phishing, tá? O phishing ele é um ataque que ele acontece por 3 vetores, né? Ele tem 3 vetores de ataque, que é por e-mail, tá? Então você pode imaginar aí aquele e-mail que você recebe de spam, né? Que o assunto é duvidoso, né? O remetente é mais ainda. O anexo nem se fala, né? A gente às vezes nem sabe do que é, então esse é um vetor de ataque. O outro é o vetor de ataque, o que a gente fala que são as mensagens, tá certo? Vocês devem ter visto que durante esse período de pandemia nós tivemos muita informação falsa acontecendo. Então teve que o governo estava doando máscaras, álcool em gel, a Ambev estava fabricando álcool em gel e dando gratuitamente. Enfim, tiveram várias notícias falsas, né, através dessas ferramentas de mensagem, né,
que ali você era encaminhado para um site falso, né, onde a pessoa ia conseguir capturar a sua informação. E o outro viés, né, do phishing é através de voz, tá? Os ataques hoje estão bem modernos, muito bem feitos, que eles conseguem modular, né, eles conseguem modular a sua voz, tá? Muito perfeitamente, de forma que quem está ouvindo do outro lado não conseguiria dizer que não seria você, tá? A gente até brinca que até a sua mãe, nesse momento, que te conhece muito bem, né, ou sua esposa, nesse momento, talvez ela não conseguisse perceber essa diferença na sua voz, tá? Por quê? Porque é muito bem feito. A qualidade dos áudios, a modulação da voz, enfim, está sendo muito bem feito. Tá? Então, esses são os 3 viés, e esse número aumentou significativamente quando ele bota, teve um aumento aí de 238% quando a gente compara ao trimestre, né, o primeiro trimestre de 2019, tá certo? E onde é que você está querendo chegar com isso, Ismael? Opa, aqui. Bom, é porque a gente vai tratar de dados pessoais. Então, quando esses ataques ele acontecem, né, você é desviado para uma página falsa, além dele comprometer o seu dispositivo, né, o seu computador, o seu celular, dependendo de onde você estiver, esse comprometimento ele pode se estender para dentro da sua casa, né, os demais usuários que dentro da sua residência, mas muitas das vezes as empresas são as mais afetadas. Tá? E aí é onde acontecem situações como essa, né, que a gente está vendo. A Natura, né, não é que ela expôs, né, houve um ataque e esse ataque acabou expondo, né, os dados da Natura. Né, a manchete, às vezes, ela não, né, a chamada não é fidedigna. Então, houve um incidente de segurança dentro da Natura e esse incidente gerou um vazamento de dados. Então, ali ele vazou dados de 250 mil clientes. E o que tinha nesses dados desses clientes, como a gente está vendo ali? Nome completo, nome da mãe, data de nascimento, e-mail, endereço físico, número de telefone, né? E aí, Ismael, o que a gente faz com esses dados, né? A gente tem visto aí com esse auxílio, né, que o governo federal tem dado para a população, muita gente usa esses dados para se cadastrar, mesmo você não precisando, né, aquela pessoa, segundo o perfil dela, ela não precisaria. Mas como o dado foi vazado, esse dado está na internet, está sendo vendido na Deep Web, né, as pessoas compram esses dados e acabam usando para fazer fraudes, né, usar em ataques de fraude. Então ela acaba lá usando esse perfil e esses dados para conseguir um dinheiro. E a gente tem escutado muito, né? Eu vou só citar alguns aqui que o filho do Bonner teve. Eu não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, tá? Mas eu estou colocando que, baseado no perfil da pessoa, né? No status social dela, não precisaria. Teve o filho do Bonner, teve a prefeita, a primeira dama, né? Desse caso que houve lá em Pernambuco, com um incidente infeliz, né? Da criança que acabou falecendo. A primeira-dama está envolvida, tem um pessoal do governo, agentes públicos envolvidos, tem algumas pessoas ligadas diretamente com a presidência da República. Então, enfim, teve o ministro Heleno, né, que também, sem querer, ele postou um exame dele, as pessoas cadastraram ele, né, no PT, se filiou ele ao PT, enfim, fizeram várias coisas, né, porque o dado dele vazou. Então, para isso que o pessoal acaba usando o vazamento de dados. Você tem aí a Cato, né, para quem usa para fazer busca de emprego, né, então ela também teve um vazamento, é bem recente. Só para voltar aqui, ó, esse aqui foi no final de maio, né, dia 20 de maio, aqui da Cato, ele é agora do dia 10, há 2 dias atrás, houve um vazamento, e aí dados pessoais, né, então tem lá nome, endereço, CPF, né, que também dá para fazer muita coisa com isso, você consegue abrir conta, enfim, entre outras situações. Nós tivemos aí, né, que eu acabei falando, né, houve um vazamento, houve um ataque, né, o grupo Anonymous, né, que é um grupo de hackers, né, que eles são ativistas, né, então eles lutam por uma causa, ele não é político, mas eles são ativistas, né, então com esse momento que houve, devido a alguns cenários, né, do Covid, posicionamento do Estado, né,
o Brasil, da presidência, com o falecimento do George Floyd, né? Enfim, acabou dando apesar que isso aqui foi bem no início, né? Não tem nada a ver com agora, mas houveram outros vazamentos vinculados também à presidência. Mas, enfim, nesse caso específico, no dia 1º de junho, e aí vazaram os dados pessoais dos filhos, né, do presidente e do filho, né? Alguns dados acabaram caindo na internet, né? Muita gente teve acesso, e ali o que tem? Tem nome, tem endereço, né? Eu cheguei a ver aqui, consegui ter acesso a alguns pedaços de informação. Então, tinha informação do patrimônio, né, quantos apartamentos tinham, né, onde morava. Então, tinham dados muito sensíveis, né, numa pessoa com má índole pode gerar um ataque ao presidente, né, mas isso pode servir para qualquer um. Tá? Então, a partir daquele momento, quem tem aquele dado, quem tem aquela informação, ela é privilegiada, porque você não está sabendo o que ele tem e nem o que aquela pessoa pode fazer contra você. Tá aqui, a mais recente, tem a EasyJet, tá? Ela é uma empresa aérea lá da Europa, tá? Se não me falha a memória, ela é britânica, tá certo? E também houve vazamento de dados. Apesar de 9 milhões de clientes, se não me falha a memória, foram 3 mil e poucos usuários que tiveram os dados vazados, como cartão de crédito, né, entre outros cenários um pouco dados mais sensíveis, tá? Mas, querendo ou não, são 9 milhões de clientes que tiveram os seus dados vazados, né? Como nome, endereço, tá? Isso é muito ruim, né? Porque a gente não sabe quem é que está com acesso a essa informação. E aí, no Brasil, né, o que tem feito para a proteção dos dados pessoais, né? O Brasil, em 2018, né, ele colocou, né, ele lançou, vamos botar assim, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, se a gente fosse botar a sigla, né, ela seria LGPDP. Só que no popular ela fica só LGPD. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, mas esses dados são dados pessoais, tá? A gente está tratando de dados pessoais. O número da lei, ela é 13.709. Ela foi homologada, né, promulgada no dia 16, se não confundo essa data, não sei se é 16 ou 14 de agosto de 2018, e ela entraria em vigência, né, agora no mês de agosto, entre o dia 14 e o dia 16, tá? Ismael, mas o que está acontecendo em relação a isso, tá? Essa lei, devido ao cenário que nós estamos vivenciando, né, de isolamento social, do Covid, houve uma alteração do Senado, uma solicitação da Câmara pedindo para que tanto a entrada da lei, a vigência da lei, quanto a vigência das penalidades, elas fossem alteradas para início de janeiro, tá? Para janeiro de 2021. E aí mandaram para o Senado. Aí o Senado não acatou essa determinação, né, essa ideia da Câmara, e falou o seguinte: não, a lei ela vai entrar em agosto de 2020, certo? Mas as penalidades, as sanções, elas só vão ser, vamos dizer assim, ativas, né? Elas vão estar valendo a partir de janeiro de 2021. E para confundir um pouco mais, o presidente da República ele lançou uma medida provisória adiando tudo, tanto a entrada da lei quanto a das penalidades, para maio do ano que vem. E aí, como é que fica isso, né? A medida provisória, ela tem um tempo de vida curto, certo? Então, daqui a pouco ela perde essa validade, e aí ela vai precisar ser sancionada, né, pela Câmara e pelo Senado, como também essas alterações que o Senado fez precisam ser sancionadas pelo presidente para que possa valer. Pegando pelo que está acontecendo, a gente entende que o governo federal ele tende a brigar, a votar para que a lei ela só entre em vigência ano que vem, tanto a lei quanto as penalidades, tá? Mas isso aí a gente tem que estar acompanhando para estar vendo no que vai dar. Mas isso não impede, né, falando de lei, que as empresas já comecem, né, a se preparar para fazer as devidas adequações. Por quê?
nós trabalhamos com muitos dados. Lembrando que a gente está falando de dado pessoal, é o dado pessoal do seu funcionário, das pessoas que trabalham na empresa, são os dados pessoais dos clientes e são os dados pessoais de fornecedores. Então, tem 3 categorias que eu tenho que estar tratando, né? E a gente mexe com dado pessoal, né, em várias camadas. Tem os operadores, né, tem um supervisor, tem um pessoal do RH, tem um pessoal do DP, tem um pessoal da área de compras que tem ali o dado de um cliente, tem o pessoal do jurídico que vai tratar com o contrato, né? Às vezes lá no contrato, o contrato tem informações pessoais do dono da empresa, enfim, praticamente todos os setores da empresa vai precisar se adequar para poder trabalhar com dado pessoal, certo? Opa, de novo lugar errado, pronto. E quais são os pontos importantes da LGPD, né? Ela se aplica a todos os setores da economia, não tem distinção. Ele possui uma aplicação extraterritorial, ou seja, toda empresa que tiver negócio com o país, ela tem que se adequar à lei. Ela é necessário o consentimento do usuário para coletar as informações. Então, assim, para que os meus dados sejam coletados, né, não tem mais aquela do Google, na hora que você vai entrar, ele bota aquele checkbox, agora esqueci o do texto, né, o aceite, né, e o texto que tem que estar ali, ele tem que estar claro, ele tem que ser objetivo, ele não pode ser aquelas 20 mil linhas que a gente acaba não lendo, né, dá o aceite de cara e tudo certo, ele tem que estar muito claro ali, explicando o que é que ele vai fazer com os seus dados, como ele vai armazenar e como ele vai tratar os seus dados, e se ele vai terceirizar esses seus dados, se ele vai passar esses seus dados para terceiros. E também, esse terceiro, ele tem que dizer como é que esse dado vai ser tratado. Tá? Os titulares podem retificar, cancelar ou até solicitar a exclusão desses dados. O titular dos dados, entenda você como dona do dado, então o seu nome é seu, o CPF é seu, o número da conta é sua, tudo é seu. Então, você é responsável, você é dono do dado e você pode dizer como o controlador, né, que é aquele que está de posse do seu dado, vai tratar o seu dado. Tá? Então, você pode dizer como você quer que ele trate. Então, você pode retificar, cancelar e até solicitar a exclusão. Então, eu não quero mais o meu dado na sua base de dados, exclui. Aí ele vai ter que excluir. Tem alguns detalhes, eu vou explicar ao longo do caminho. Tem a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela foi criada via medida provisória no Temer, né? Tinha no mandato do Temer, no finalzinho do Temer. O presidente o atual, ele estava tratando, mas a autoridade ela ainda não foi instituída, né? Ela não está com as pessoas, ela ainda não está agindo. Tá? Isso é um problema porque a lei está para entrar, mas a autoridade ainda não está devidamente fomentada. E a notificação de qualquer incidente, ela é obrigatória, tá? E essa lei, ela tem como base, né, ela tem uma inspiração, como coloca ali, a GDPR. A GDPR é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né, da Comunidade Europeia. E aí, muitos dos princípios que estão aqui, eles são também usados na GDPR, certo? Gente, quem estiver tendo dúvida, né, o Pedro Lucas falando aqui, é o filho do Bonner que o diga, né, está sendo massacrado, né, o pessoal está sendo bem hostilizado de várias formas por causa desse dado, né, que vazou e o pessoal está usando e abusando. Vamos lá. Bom, pontos importantes, continuando, né, opa, eu acho que eu aplico a todos, vamos a todos os setores da economia, né, territorial, acho que eu acabei repetindo aqui. Bom, tem como finalidade, né, a lei ela tem como normatizar e uniformizar as regras de coleta, armazenamento e tratamento dos dados. É necessário o consentimento do usuário, como eu já havia falado. Os titulares podem... Isso aqui eu já falei, já é mesmo texto. Bom, vamos lá, desculpa, gente. Pontos importantes da LGPD. Não se aplica a tratamento de dados realizado para fins exclusivamente pessoais e sem fins econômicos. Exemplo, você tem uma ONG, né, ou você está fazendo ali, sei lá, vai fazer um bazar, né, e esse bazar ele tem o intuito de ajudar as pessoas, você vai coletar, né, aqueles dados das pessoas para poder ajudar. Então, nesse caso, como não tem fins econômicos, né, esses dados, a lei não se aplica, né, então ela não se aplica, né, ele diz ali para fins jornalísticos ou artísticos, né, para fins acadêmicos. Então, se você vai fazer uma pesquisa, né, você vai levantar dados, né,
para sua tese de mestrado, para fazer a questão de amostras, enfim, você não tem essa necessidade, a lei não se aplica para isso. Segurança pública, né, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades contra infração penal. E quando você está falando de segurança pública, a gente tem que ver alguns pormenores, né? Porque, exemplo, a gente teve um cenário há tempo atrás que os governos estavam pedindo que as operadoras passassem os dados, né, de localização dos aparelhos, né? Então aqueles dados tinham que ser anonimizados para que eu não identificasse o indivíduo, apenas o aparelho. Né? E aí teve uma polêmica, porque alguns entendiam que estava infringindo a lei, mesmo ela não estando em vigência, né? E outros entendiam que não, enfim, estava uma discussão muito grande, mas ele tinha o viés de segurança pública, né? Então, para que eles entendessem onde é que estava acontecendo aglomerações de pessoas nesse momento que a gente tem que estar guardado dentro de casa, né? A gente tem que estar isolado. Então, houveram muitas discussões em cima desse tema. E o que são dados pessoais? Né? Dados pessoais só contém informação relacionada à pessoa natural. Perguntinha aqui, só para a gente quebrar um pouco o silêncio entre a gente. Vocês têm noção do que se trata uma pessoa natural? Alguém arrisca dizer o que é uma pessoa natural? Ninguém? Então vamos lá. São dados recém-saídos do forno, alguma coisa assim? Dados naturais. Não é isso. Eu vou explicar, né? Eu até brinco que dado natural não quer dizer que ele é natural do Rio de Janeiro, que ele é natural do Ceará, né? Que ele é natural de São Paulo. Enfim, pessoa natural, uma pessoa viva, certo? Então, uma pessoa natural, exatamente, Daiane, uma pessoa viva. Então, a pessoa que faleceu, a lei ela não se aplica a ela, tá certo? Então, quando você for tratar a lei, ela se aplica a pessoas naturais. Então, aquelas pessoas que estão vivas. Aquelas que já vieram a falecer, certo? A lei, ela não entra nesse mérito. Aí a gente vai ter que trabalhar de outra forma, brigar de outra forma. Daí não tá colando, né? Não vale não, Daí. Para trabalhar de outra forma para conseguir impedir o uso daquelas informações. E a gente vê muito, né? Vira e mexe, a gente está vendo aí o pessoal pedindo pensão pelo INSS de pessoas que já faleceram, né? E aí ele está dando entrada de novo na aposentadoria e a pessoa já está falecida, enfim. Isso é muito comum, mas a gente tem que usar outras regras, né? Para impedir o uso dessas informações. Tá? Então, lembrando, qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada por quando você está indo diretamente a ela. Então você tem cara crachá, né? Você olha para ela, olha para crachá, ela é identificada, não tem como errar. Identificável é quando você, por alguns, né? Eu até brinquei na outra palestra que assim, aqui na nossa live, aqui na nossa palestra, quantas pessoas são do Rio de Janeiro? Aí o pessoal fala, tantas. Quantas nasceu no bairro de Cascadura? Tanto, aí você já vai diminuindo a amostra. Dessa que nasceu lá em Cascadura, quantos são flamenguistas? Aí, de repente, você vai cair para 1 ou 2. Aí, se dá mais um item, aí é batata. Você tem como chegar nela. Então, essa identificável é que você pegando alguns itens, alguns parâmetros, você consegue chegar naquela pessoa, mesmo que seja, ainda gere uma amostra muito pequena, né? Percentual, desculpa, como que eu posso dizer, mesmo que o erro, né, seja para 1 ou 2 pessoas, mas ela acaba diminuindo a amostra. Tá? Então, identificável seria isso. Dados pessoais sensíveis, né? Dado de pessoal sensível. Né? Então, origem racial étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, religiosa, filosófica ou político, saúde ou vida sexual, né, informações genéticas e biométricas. Então, o que a gente tem no mais comum, né, a gente no dia a dia de trabalho? A gente usa biometria, às vezes, para entrar num prédio, então ele tira uma foto sua, ou pede para você cadastrar a sua impressão digital ali numa catraca para você entrar, então isso é dado sensível, né, é extremamente possível, porque eu consigo identificar, com esse dado eu consigo identificar quem é você. Né? Então, eu sei quem é você, porque a biometria é sua, não tem 2 impressões digitais, ou a mesma impressão digital para 2 pessoas. Né? Informações genéticas, é sua,
né? O máximo pode gerar uma confusão, porque vai ter uma similaridade ali em alguns pontos, porque pegando lá os cromossomos, né? Você tem metade do pai e metade da mãe, mas então consegue chegar no máximo em 2 pessoas ali, né? Saúde ou vida sexual. Então, quando você trata você tem um câncer, você tem doenças assim, como AIDS ou alguma outra, né? Isso pode gerar filtro, né? As pessoas podem dizer, não quero pessoas que tenham essas características, né? Filiação sindical, isso dá muito problema. A gente vê hoje muito aí que são não sindical, mas filosófica e política, né? Tá dando muitas brigas, né? Gerando mortes, enfim. Opinião política nem se fala, junta com outro, né? Convicção religiosa, a gente viu que já deu muitas guerras por causa disso, né? E também a origem racial e ética também tem gerado. Então, esses 3, né, esses itens que a gente colocou, a gente percebe, né, e a gente tem certeza que tem que ser um dado extremamente restrito, né, ou praticamente não deve ser divulgado, para que evite qualquer tipo de polêmica, né, ou risco de vida. Quando ele fala sensível, é porque um desses dados, se vazar, pode gerar risco de vida. E a gente tem visto, né, isso não é de hoje, que realmente quando um desses dados eles são vazados, existem grupos que às vezes atentam contra a sua vida. Tá? Papéis da LGPD, né? Do papel da LGPD a gente tem alguns, né? A gente tem o titular do dado, que é o dono do dado, você tem a autoridade nacional que vai regulamentar, né? Ela vai ajudar ali a entender e tratar o mercado. Você tem um controlador, é aquele que você fornece o seu dado. Então, exemplo, você quando está no Google, vai lá, bota uma conta, o Google ele é controlador por quê? Porque você cedeu o dado para o Google. O operador, tá, é aquela pessoa que vai tratar o seu dado. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa de call center, né? E essa empresa de call center ela foi contratada por um banco. Então, vamos botar os papéis. O correntista do banco é o titular, ok? O banco é o controlador, porque ele está de posse do dado. Então, ele que controla os dados daquele cliente. E o operador, né, é o call center que foi contratado para manipular o dado do cliente. Como? Oferecendo novos pacotes do banco ou cobrando aquele cliente uma dívida que ele tem do cartão de crédito, do cheque especial. Então, esse é o papel do operador. E também tem um encarregado de proteção de dados, né, que no popular as pessoas chamam de PO, que é o Data Protect Officer, né? É como se fosse, pegando as siglas, né? É como se ele fosse um diretor, né? Daquelas siglas de CFO, CEO, CTO, né? CIO, ele entra ali também como uma dessas siglas. Então, ele vai ser o responsável, né? O encarregado pela proteção de dados, tá? Então, ele representa a empresa ou as empresas perante a autoridade nacional, a autoridade nacional de proteção de dados. Papel na LGPD, o titular, pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto do tratamento, ok? Autoridade nacional, órgão federal, zela pela proteção dos dados pessoais, elabora a diretriz e política nacional de proteção de dados pessoais e da privacidade, tá? E aplica sanções em caso de tratamento de dados feitos de forma ilegítima, né? Então a gente pode entender que ela não ela está cometendo ali um crime, né? Porque ela não seguiu a lei, certo? Controlador, pessoa natural ou jurídica, certo? De direito público ou privado, que tem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, né? Conhecimentos em segurança da informação, tecnologia e compliance. Operador, pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, né, que realiza o tratamento dos dados pessoais. Como a gente viu o caso do call center, tá bom? O encarregado, né, pessoa indicada pelo controlador, né, e operador para atuar, aqui a telinha ficou aqui na frente, né, na comunicação entre o controlador, né, o titular e a autoridade nacional. Então ele, no caso de um vazamento de dados, tá, o encarregado, ou de PO, o Data Protect Officer, ele vai articular, ele vai tratar junto à autoridade nacional e o controlador, tá bom? Que no papel ele é o responsável pelos dados do titular, tá? Porque o titular entregou os dados para ele. Como é que funciona? Aqui é um gráficozinho que eu botei para facilitar. Então, dados pessoais,
ele é dado para o controlador dá para o operador, né, os dados para ele trabalhar, enfim, como a gente colocou aqui, fazer algumas tratativas com esses dados, e você tem um DPO, né, aqui no caso é uma encarregada, que ela cuida da comunicação do controlador perante ao titular. Lembrando que a gente também tem aqui o DPO, né, a encarregada aqui no caso, ela também vai conversar com a agente nacional, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o que a LGPD entende por tratamento de dados, né? São vários verbos, né? Então, se você ver aqui, eu não consegui ver uma forma de a gente não tratar dado hoje, né? Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, produção, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, modificação e por aí vai. Então, são vários verbos que você tem ali, né? São várias ações que eu não consegui ver uma forma de você não tratar o dado de alguém, né? Então, tem situações que só de você... E lembrar que, às vezes, a coleta, né, essa coleta, só o fato de você ver um dado que não era previsto, você acabou tratando, porque você adquiriu aquela informação, tá? Olha aí o nível que vai. Aquela informação, ela é levada para algum outro lado, porque você olhou, memorizou e está levando para algum lado. Então, você acabou tratando. Então, já tem alguns juristas, já tem algumas iniciativas nesse ponto, que já entende que até o fato de você visualizar, ela já entra como um tratamento de dado, tá certo? Aqui é o ciclo de vida, né, que a gente tem da informação. Então, você coleta o dado, você processa, você analisa, você compartilha, você armazena, você reutiliza, e a gente faz muito isso no dia a dia, né? Quando a gente vai estar no RH, às vezes precisa fazer um levantamento, vai lá no arquivo morto, pega um dado, reutiliza ele, gera para dar informações, né? Quem está no call center também, porque eu preciso fazer uma não é prospecção, não, eu preciso fazer uma previsão de que vai acontecer, né? Eu pego o dado histórico para poder dar uma ideia lá na frente, enfim. E o último caso, que hoje ele é obrigatório, uma vez que o dono do dado pediu, é eliminar o dado. Então, exemplo, um cliente chegou para o banco e falou assim: banco, eu já não tenho mais conta com você, eu não tenho nenhuma dívida com você, então eu quero que você remova, delete todos os meus dados do seu banco de dados. O banco, por obrigação, por força de lei, ele é obrigado a pagar sem questionar. E, por tabela, o operador que trabalha junto com aquele banco, né, o call center, tem que fazer a mesma coisa. Lembrando que, se isso não for cumprido, né, você está descumprindo uma lei. Então, é passível das sanções da lei, tá certo? 10 princípios do tratamento de dado, né? A gente tem aí a finalidade, a transparência, a adequação. Os princípios por que eu vou tratar, né? Para que eu vou usar o tratamento de dados, né? Então, uma é por finalidade, por adequação, por segurança, por necessidade, eu preciso daquele dado, por livre acesso, por não discriminação, por qualidade dos dados e responsabilização e prestação de contas. Aí vamos pegar aqui um pouquinho. Né? Quando você vai por finalidade, né? É o propósito legítimo, específico, explícito, informado, né? Eu preciso coletar porque, como é que eu posso dar aqui um exemplo fácil aqui de finalidade? Vamos botar aqui, eu preciso... Poxa, agora me faltou aqui. Bom, eu vou prosseguir aqui, eu já pego o exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho por adequação, que é compatível as finalidades, é muito parecido, necessidade e utilização apenas, né, e esse apenas aqui é extremamente importante, de dados estritamente necessários. Vou dar um exemplo, aqui fica mais fácil. Brincadeirinha boba, mas eu vou botar aqui. Você trabalha com call center, né, você não precisa pegar o tipo sanguíneo daquela pessoa, porque é um dado sensível, né, é um dado de saúde, né, ou outras informações desse tipo. Então eu não preciso, mas eu acabo pegando. Né? Então, quando você vê aqui da necessidade, você só tem que pegar aquilo que é realmente necessário para a execução daquela atividade. Então, quando você pega dados além do que precisa, tá certo? Você também está passível de multa. O livre acesso, né, acesso ao tratamento, né, e a integridade dos dados, a qualidade dos dados, né, dados exatos, claros e relevantes, a transparência e informação clara, né, e precisa
aos titulares, então eu preciso estar dizendo para ele exatamente o que eu estou fazendo com os dados deles. A segurança são medidas técnicas e administrativas, né, aptas a proteger os dados pessoais. Então, quando a gente está falando de segurança, eu não falo só de equipamento, mas eu falo de capacitação dos técnicos mesmos, de conscientização de quem trabalha com esses dados, aí vai para o RH, vai para o DP, vai para o pessoal do call center, vai para o financeiro, então vai para todas as áreas da empresa, e também preciso de ferramentas como antivírus, um firewall, um DLP, que é um Data Loss Prevention, bloquear o uso de pendrive, né, nas estações para que aquele dado não seja exfiltrado, adoções de prevenções, né, adoção de medidas para evitar danos aos titulares, isso vai conscientização, né, são várias medidas que a gente pode estar fazendo. Não discriminação, né, não utilizar o dado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, a gente viu isso, né, então, baseado na necessidade, eu só coletar aquilo que preciso, então não tem porquê eu coletar alguma informação, sei lá, vou botar aqui, se ele foi preso ou não sei se nesse caso, eu preciso só ver se vai ser importante ou não, mas às vezes o fato de você já ter sido preso, né, isso pode gerar um fim discriminatório, né, e não é isso que a lei ela quer que aconteça, né? E responsabilização pelas prestações de contas, né? Então, demonstração de adoção de medidas eficazes para o cumprimento das normas. Então, é como se fosse uma auditoria. Então, eu preciso estar mostrando, né, que eu estou cumprindo a lei. Como? Através de processos, de relatório. Eu boto muito similar quando você tem uma ISO, né, dentro de casa, uma ISO 9000, uma ISO 20000, enfim, uma ISO qualquer que você constantemente precisa manter os processos rodando para que você não perca o título, né, aquele título que você ganhou da ISO, né, mas ao mesmo tempo você precisa de auditores internos, para que eles precisam estar verificando e olhando como se fosse melhoria, uma melhoria contínua. Então ele vai lá, pega o processo, reavalia, se tiver que fazer alguma adequação, faça, mas eu não posso esquecer do propósito, né, que nesse caso é a proteção e a privacidade dos dados. Incidente de segurança, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um sinal aí, por favor, tá? Porque como o tempo é um pouquinho curto, eu estou tentando andar um pouquinho mais rápido para vocês não perderem aí o conteúdo como um todo. Incidente de segurança, né? O incidente de segurança, quando comunicar? Eu falei lá atrás que o incidente de segurança é quando você, por algum motivo, certo? A sua empresa ela sofreu alguma invasão. Exemplo, você abriu um e-mail que não deveria ter aberto e clicou num link ou clicou num arquivo anexo, né? E aquilo aí ele criptografou o seu dado ou gerou uma possibilidade de uma pessoa externa estar dentro da sua empresa. Isso é um incidente de segurança, tá certo? Então, a sua segurança foi comprometida. Então, quando ele bota ali um incidente de segurança que a pessoa possa acarretar o risco ou danos relevantes ao titular. Um incidente, por si só, eu não preciso reportar ele à autoridade nacional, certo? Olhando grosseiramente. Eu só vou precisar comunicar ao titular e à agência se houver vazamento de dados. Ismael, mas e se o vazamento ele tiver esse risco? Se eu não souber o que foi comprometido, né, qual foi o nível de comprometimento daquele incidente de segurança, é melhor remediar, né, é melhor se prevenir do que remediar. Então, o que a gente faz? A gente comunica a autoridade, comunica o usuário, né, se houver risco, né, que ele bota ali, risco. Você viu que tem risco para o dono do titular, aí você comunica. Se você vê que não teve, né, você não avisa. Mas o que é importante? Dependendo do incidente de segurança que você dê, sua equipe entendeu que foi grave, mesmo você ainda não tendo a certeza daquilo, comunique o titular e a agência. Tá certo? Que houve um vazamento e que há um risco. Mesmo que depois da apuração, da equipe técnica, o pessoal da forense foi lá, deu uma olhada e viu que houve só um incidente, mas não houve o vazamento ou um comprometimento de forma que aqueles dados podiam ter sido vazados ou ser vazados de alguma forma, aí você também reporta novamente à agência e o titular dizendo, olha, nós fizemos apuração e tal, e não teve nenhum risco. Por quê? Então você mostra ali que você está sendo
transparente, como a própria lei fala, né, na atuação do seu papel. Né? Então você não tem milímetros, não tem nada, você não está escondendo, até porque não tem por que fazer isso, tá certo? A gente vê hoje, muito em dia, muitas empresas notificando o incidente meses depois, certo? Com a lei, ele pede aqui, ó, em prazo razoável, né? Só que esse prazo razoável, ele não é muito explícito, esse prazo razoável. Ele não tem assim, em 3 dias, 72 horas, né? 48 horas, que se me falha a memória na GDPR, né, que é a europeia, ela fala que você tem que comunicar em 72 horas. E não é 72 horas úteis, é 72 horas. Não importa se você está no mês de férias, está no período de Natal, está todo mundo guardado dentro de casa, não importa. Você tem 72 horas, olhando a LGPD europeia, tá? A GDPR. Aqui no Brasil, ele não te diz o que é um tempo razoável, mas o quanto antes, melhor, tá? Você ajuda a sua empresa e ajuda também a quem teve o dado vazado. Então, o conteúdo mínimo de comunicação, descrição da natureza dos dados, informações sobre os titulares envolvidos, né, medidas técnicas de segurança adotadas, né, para entender como é que houve um incidente, como é que você vai tratar para que ele não aconteça de novo, os riscos relacionados, o motivo da demora da comunicação não imediata, então você tem que dizer, ele não diz o quanto, né, o quão imediato você tem que ter, 2 horas, 3 horas, um dia ou 2, mas você tem que justificar também se você demorou muito tempo. E medidas adotadas para reverter ou mitigar o problema, tá certo? Penalidades, né? Quando um incidente de segurança acontece, que gera risco, ou a gente tem literalmente o vazamento de dados. Ele bota aqui, ó, advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, né? Inciso 2, né? Multa simples de até 2% do faturamento da empresa, né? E se é a multa simples, então se a sua empresa aí fatura alguns milhões, 2% acaba sendo um número significativo, né? De pessoa jurídica, privada, o grupo conglomerado no Brasil, e no seu último exercício, excluindo tributos, né? E limita no total de 50 milhões, tá? O preço, é o valor total da multa. Lembrando que isso não é um valor único, né? Você pode ter várias infrações e você ser multado de várias formas, né? A multa diária, observando o limite total que você refere no inciso. Penalidades, publicação da infração após a advertência, então você precisa comunicar aos usuários que teve o problema, bloqueio dos dados pessoais até que a que se refere a infração até a sua regularização, né? Eliminação dos dados pessoais que se referem à infração. Então, isso é o que você tem que fazer quando você, como empresa, né, ou agente de tratamento de dados. O que muda com a LGPD, né? Os fins dos termos que eu coloquei lá atrás, né, que ninguém lê, são muito longos, um texto muito confuso, né? Mais controle dos usuários sobre os próprios dados, então aquela brincadeira de você, né, como ele fala aqui embaixo, ficar dando o CPF para ganhar desconto, esquece isso, né? E você está colocando o CPF para participar de palestras, isso aí é uma prática que naturalmente as pessoas estão vendo que não faz sentido, tá? Então não tem por que ele ter um dado, o CPF, que é um dado extremamente sensível, né? Mecanismos claros, né, em caso de vazamento de dados pessoais, então as empresas precisam estar preparadas, né, em vários aspectos, para caso tenha um incidente, eles comunicarem o titular, né, a agência nacional, e publicar isso na mídia. Então precisa ter um plano de continuidade de negócio, né? A gente ouviu falar isso muito, né? O PCN. Então a LGPD vai trabalhar ali com o PCN, porque aquilo ali, dependendo da sua situação e do que a gente viu, a empresa pode até estar sendo privada de executar suas atividades, tá? Dependendo do cenário. Então você vai estar proibido de estar trabalhando. E portabilidade dos dados pessoais é aquela situação que a gente faz com o celular, né? Migrar o meu número de uma operadora para outra. Então, se eu sou o banco A, o cliente quer mudar para o banco B, ele vai pedir a portabilidade daqueles dados. Então, ele tem que me dar o dado de forma legível, né, tudo aquilo que eu tenho de histórico, de forma que o outro banco consiga importar. Mais ou menos quando a gente recebe aí, para quem está no call center, né, recebe o mailing,
Então ele já vem formatado, bonitinho, sai do banco, vem para a gente que a gente possa fazer a importação dentro dos CRMs, ou no discador, enfim, qual for a plataforma. Condomínios e residências precisarão discutir sobre o reconhecimento digital para controlar a entrada no prédio, que eu te falei, né? Então, lembrando que essa controle digital, as câmeras de vídeo, isso também faz parte. Então, o que acontece? A partir de agora, os prédios, os condomínios, eles precisam notificar que ele vai estar coletando aquela sua informação. Né? Aí, se você se negar a dizer, não, eu não quero que capture a minha imagem. Nesse caso específico, tá? O prédio, o condomínio, ele pode negar a sua entrada também. Tá? Então, ele não é obrigado a deixar você entrar, mas ele pode negar. Sem obscuridade, né, os consumidores terão livre acesso à sua pontuação de crédito, né, quem faz a análise de comportamento, né, de pagamento e tal, eles vão precisar ter acesso a isso, conforme a lei. Fim da bonança dos testes de internet, né? Então, esse negócio de ficar testando a internet para um lado, testando a internet pelo outro lado, isso vai morrer. E diferenciação dos preços da compra online somente com consentimento do consumidor, né? Isso vai um pouco, como a gente viu, a questão de comportamento de compra, né? Então, se o usuário ele tem um perfil tal, eu gero os mais descontos, então não pode, o critério deve ser outro, né? Não que se trata a dados pessoais. Bom, eu acho que é isso, gente. É um tema longo, certo? Tem muitas nuances, né, no que a gente, quando está tratando de LGPD, e dá, como eu brinco assim muito, dá pano para manga, né? A gente vai colocando aqui o cenário de vocês da UDESC, a gente vai poder discutir várias situações. Se colocar de uma empresa da área de saúde, essa lei a gente também vai ter várias abordagens, vai ter várias discussões. Ela ainda é um pouco confusa, certo? Porque ela ainda não está... A gente, de vez em quando, conversa com uma pessoa ou outra, é visível que ela ainda não tem a difusão, né? Ela não tem a abrangência, a capilaridade que nós que estamos no dia a dia trabalhando com ela, que todos tivessem, tá? Mas a partir da hoje, dessa nossa palestra, desse nosso encontro, o que eu peço para vocês? Não só essa minha palestra, mas tem vários webinars acontecendo no Instagram, vários webinars acontecendo com pessoas de várias especialistas também no tema. Escutem um pouquinho o que eles têm para falar, se interem um pouco mais sobre essa lei, porque assim, no caso hoje vocês estão vindo como empresa, né? Vocês estão vindo como a UDESC. Vocês devem lembrar que quando a gente está falando do titular, nós estamos falando de cada um de vocês, né? E não por menos, nós estamos falando também do cliente que vocês atendem, né? O cliente do cliente e do próprio cliente. Então, essa tratativa, né, essa conscientização desse tratamento do dado, quando você entende que o seu dado precisa ser tratado daquela forma, o dado do seu cliente precisa ser tratado da mesma forma, né, quando ele é pessoa física, só lembrando, né, dados pessoais. E o dado do cliente do seu cliente também precisa. Então, puxem para vocês essa responsabilidade, porque isso vai cobrar muito da empresa de vocês. A lei está aí, ela já está batendo na porta. Quem não tiver a empresa que não tiver adequada, né, ela vai sofrer sanções, como a gente viu, né? A gente não sabe hoje quem vai ser atacado, né, quem vai sofrer um incidente de segurança. A gente viu que os números cresceram significativamente, estão crescendo, e a tendência é não parar, ok? A gente está tendo muito ativismo, tem muitas ações políticas, né, envolvidas aí, mas quando a gente está falando desses dados, nós estamos falando dos nossos dados, né? Eu estou falando do dado do Ismael, estou falando do dado do Pedro Lucas, do Eduardo, da Juliana, da Evila, da Andrea Guedes, né, da Cláudia, da Daiane, da Jamílis, enfim. São várias pessoas, né, são vários CPFs que a gente está aqui, e esses dados que a gente está falando são os nossos. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre a lei, melhor vai ser para a gente poder cobrar daqueles que tratam os nossos dados, né? Quem é que às vezes não fica incomodado de estar recebendo vários e-mails
ao menos sem ter pedido informação sobre aqueles e-mails, simplesmente porque deu uma bugada, né? E aí o Google indexou aquela minha pesquisa, passou para os parceiros dele e eu só sofro uma enxurrada. Quando minha timeline do Instagram, do Facebook, do LinkedIn também acontece a mesma coisa. Então, nós precisamos muito tomar cuidado com os nossos dados, né? Onde é que a gente posta esses dados, né? Às vezes, só para vocês terem ideia, recentemente teve uma campanha de pessoas que estavam, uma campanha, enfim, de um grupo ativista aí, de hackers, que eles estavam varrendo as redes sociais das pessoas para encontrar informação de cartão de crédito. Mas como assim, Ismael? Às vezes a pessoa fica tão feliz, né, que às vezes ele tem o banco A, sei lá, dá o nome aqui, o banco, vou chamar aqui, banco perto aqui de casa. O banco perto aqui de casa, eu já sou clientista, já sou correntista lá há muito tempo, mas ele não me dá um crédito maior, não me dá um cartão de crédito legal. Mas o banco longe aqui de casa, né, um banco novo, é uma fintech, ele está dando cartão para todo mundo. Aí, pô, eu fui lá, briguei, pedi, depois de muito tempo eles me aprovaram. Aí o que as pessoas fazem? As pessoas vão lá, pegam, batem uma fotinho do banco longe aqui de casa, né, e bota na internet. Só que a gente sabe, depois que aquela imagem caiu na internet, esquece, ela nunca mais vai sair. Alguém guardou, alguém printou, alguém botou em algum canto, e quando você menos esperar, alguém vai vender aquela imagem sua, né? Ou vai repostar aquela informação. Então, ele já tem ali, às vezes as pessoas sem querer printam os dois lados. A mesma coisa é crachá, né? Às vezes a pessoa está indo embora, olha, eu estou saindo aqui da empresa, tal, não sei o que, tá. Então, quando você vai botar uma foto de crachá, botar uma foto um pouquinho mais anonimizada, vamos dizer assim, né? Não bota o crachá como um todo, às vezes bota ali o cordãozinho por cima para dar uma manchada ali, vamos dizer assim, né? Se eu ofuscar ali alguns dados e tal. Para quê? Para que as pessoas também tenham esse hábito. As pessoas vão lá, batem uma foto e dali tentam replicar o seu crachá. Certo? Então, muito cuidado com esses dados. A gente está falando de dado pessoal, mas a partir do seu nome, da sua foto, que são suas, são seus, esses dados são seus, ele acaba tendo permissão de entrar na empresa. Tá? Então, eu encerro por aqui. Se alguém tiver uma dúvida, eu estou aqui à disposição para estar ouvindo, tirando alguma dúvida de vocês. E estou à disposição aqui. Quem quiser perguntar, fique à vontade.